Esse ano a gente está se entrando numa coisa mais transmídia e pensando como essa narrativa se desdobra em múltiplas plataformas. Então a ideia hoje desse evento é muito falar com várias áreas diferentes para ver como é que está se reconfigurando essa paisagem cultural. Então, aqui no meio a gente tem o Carlos Carrenho, que é do mercado editorial. O Carlos é formado em economia pela USP e se especializou em editoração no Radcliffe College, ligado a Harvard. Teve uma conferência da IDUSP faz 2 semanas. A IDUSP, a editora da Universidade de São Paulo, completou 50 anos e trouxeram vários especialistas para discutir um pouco a questão da edição universitária, da edição digital. Um deles foi o Andreas Dekvitz, e ele fala exatamente isso, né? Neste momento, os formatos de mídia digital ainda tendem a copiar os atributos das publicações impressas. Desenvolver novos modelos apropriados ao potencial da mídia digital é urgente e necessário. Esse desafio deve ser aceito por meio de uma colaboração de agentes da cadeia de valor. Todos eles aí, trata-se de uma oportunidade fantástica. Então, na prática, na visão dele, eu concordo, o livro digital que você tem hoje, e que quem já comprou o Kobo, que começou segunda-feira a vender aqui no Brasil, ainda é algo que simplesmente é um facsímile do livro físico, né? Não tem grandes novidades. Pegou-se aquilo que está no papel e copiou-se. Eu até achava engraçado, um tempo atrás, desistiram da ideia, que queriam criar um papel digital que fosse igual ao papel, que você pudesse torcer. Pô, você já leu um livro de 500 páginas, quando você está no meio, você quer ler ali no meio, é horrível que o papel faz a curva. Eles queriam imitar até as coisas ruins do papel, né? Então, na prática, eu diria que o leitor dedicado, ou seja, o e-book que a gente tem hoje, tem aqui, né, o Kindle, ele equivale à TV logo que ela surgiu, né? E a TV logo que ela surgiu, na verdade, ela era um rádio que tinha imagem, mas ninguém sabia o que fazer com aquilo. E aí, na verdade, com o tablet, né, o iPad, vou pegar os dois aqui, é onde você realmente começa a ter o livro, como eu diria, o livro transmídia, o livro enriquecido, expandido. E nesse canal você consegue realmente começar a brincar. E aí eu falo que o iPad sim é igual, talvez, a TV de última geração, né? Que daí já tem todas as imagens. Aqui o livro digital, ele permitiu ao leitor, ele permitiu uma maior interatividade entre o leitor e o conteúdo. Mas é que o livro transmídia que essa interatividade é muito maior, né? Eu vou mostrar aqui um outro exemplo, que é bem como que o usuário do livro, eu vou chamar assim, o leitor, ele começa a interagir, interferir no próprio texto. Quer dizer, com o livro digital, a fixação do texto acaba. E isso brinca um pouquinho com o que você falou também, né? Então aqui é um exemplo de uma empresa em que o professor pode alterar o livro completamente para chegar no livro ideal para o aluno. Mas você tem outras ideias, por exemplo. Imagina que você tem um livro, e isso nesse livro ainda do Nook, do Kindle, ainda não dá, mas no iPad já dá. Imagina que você tem um romance, mas por meio do GPS ele consegue saber onde o leitor está, ligado diretamente, por exemplo, ao Weather Channel, sabendo o tempo que está. Então, e que seja um livro que se desenvolva no presente, em primeira pessoa, que seja no presente, sem passado e futuro. E que a ficção, esse texto, vai respondendo ao próprio clima e ao próprio local onde a pessoa esteja, o próprio texto mude. Então, desse tipo de interação fica muito mais fácil, por exemplo, só é possível realmente no livro transmídia. Ou, imagina um livro de geografia na escola, a mesma coisa. O GPS, quando o aluno vai ler, a parte do estado dele é muito maior e mais importante que os demais estados. E é o mesmo livro. Dos perigos do livro transmídia, particularmente no livro infantil, é você eliminar o espaço da imaginação. Quer dizer, a narrativa, ela tem uma importância para a criança desenvolver a imaginação e também a capacidade de abstração dela. Se o livro virar um filme, mais que um filme, virar um filme em 3D, que solta cheiro, etc., talvez a gente comece a ter crianças um pouco menos imaginativas, um pouco menos criativas. E talvez as críticas que se façam às crianças que passam o tempo todo na frente da TV vão ser as mesmas às crianças que passam o dia inteiro lendo um livro que já faz tudo para elas. Então eu acho que é uma questão de você achar um equilíbrio, e não é fácil, mas você achar um equilíbrio nesse sentido.